Eu tô sentindo um chamado muito forte para falar de Deus. É isso que eu vou fazer. Eu tô desbloqueando tudo que tá aqui. Eu tô num rooftop. Olha que lindo onde eu tô. E um chamado muito forte para começar a falar de Deus, que é algo que eu fui muito relutante em fazer nos últimos anos, porque especialmente para quem vem do Brasil vai me entender. É complicado falar de Deus. É complicado porque as pessoas têm visões diferentes do que é Deus e tá na hora de eu falar da minha. Eu prometi a Deus que se eu chegasse no lugar onde eu queria na minha vida, que eu falaria de Deus para todo mundo, dele e dela, porque para mim Deus não tem gênero. Eu não cheguei lá ainda, mas Deus está pedindo para eu fazer. Não é um acordo muito justo, mas está na hora de fazer o acordo virar de uma forma, da forma que dá. Eu sigo o meu coração. Coragem significa seguir o coração. Eu sempre fui corajosa, sempre segui meu coração. E se meu coração diz que é para falar de Deus, é de Deus que eu vou falar. Mas o Deus que eu vou falar não é o Deus que a gente está acostumado a ouvir falar a respeito. Eu vou falar do meu Deus, o Deus do impossível, o Deus de todas as coisas, o Deus de todas as pessoas, de todos os planetas, de todas as estrelas, de todo o cosmos, de todo o universo. Um Deus que é justo, ao mesmo tempo em que é injusto, que é bom e ao mesmo tempo é mau, que é bonito e ao mesmo tempo feio, que é de todas as cores, que vem de todos os lugares, que fala de todas as pessoas, por todas as pessoas, através de todas as pessoas, que cria tudo que existe, que cria todas as pessoas, os animais, os objetos, as galáxias, os cometas, as estrelas, os planetas, os meteoros. É um Deus do infinito, um Deus misericordioso e ao mesmo tempo que pune com muita força. Um Deus equilibrado e desequilibrado. Um Deus que trabalha com feminino e masculino de uma forma que ninguém nunca fez. E ao mesmo tempo, toda mulher e todo homem já fizeram. Sobretudo aqueles que já tiveram relações sexuais. Sobretudo aqueles que já tiveram filhos. E especialmente aqueles que tiveram filhos através de relações sexuais sagradas, onde havia um respeito muito grande entre um e outro, especialmente onde havia uma conexão perfeita entre um e outro, o que significa que um se perdeu nos olhos do outro antes de conceber aquela criança, que é como toda a criação vem ao mundo. É um momento de lapso de consciência, em que tudo se alinha, fica escuro, às vezes fica tão claro que fica escuro, às vezes fica tão escuro que fica claro, às vezes fica só claro ou só escuro. E algo vem através desse gap, esse nada. E dentro desse nada existe tudo, dentro do todo existe nada. Você encontra espaços onde antes não existia. Você encontra vazio onde estava cheio e cheio onde parece estar vazio. E nessa dualidade, nesse espelho constante do que está na sua frente, do que está atrás, do que está dos lados, você segue nesse infinito, nesse buraco negro infinito do universo, onde tudo existe, nada existe, tudo é possível, nada é possível. E o impossível se faz possível através do seu credo, através das suas crenças, através da sua curiosidade, que é o mais importante. Quem tem curiosidade, não importa a crença, vai chegar lá. Porque nessa curiosidade acontecem desdobramentos. Você aprende com essa curiosidade. Você vai mais longe com essa curiosidade. Você questiona, você duvida. E no questionamento você procura, você abre, você expande, você possibilita, você faz ser possível algo que antes não existia. E isso é poder de criação. Isso é Deus.
É a manifestação de coisas novas que nunca existiram antes, através de coisas que sempre existiram e que já existiam quando esse novo chegou, porque esse novo não poderia chegar se aquele mais antigo não existisse. E nesse paradoxo de existência você encontra Deus, que é o tudo e é o nada ao mesmo tempo, e tudo que existe entre o tudo e o nada. Por isso é um Deus do infinito, é um Deus misericordioso, é um Deus que conhece você pessoalmente no detalhe, não porque está olhando para anotar todos os seus erros para cobrar lá na frente, mas porque você é um pedaço de Deus, você é um pedaço desse todo, desse infinito. Então, o poder de cocriação, ele vem de você saber que você faz parte do todo, saber que você e Deus são a mesma coisa, saber que você e Deus têm um propósito juntos e que você e Deus sabem de coisas que outras pessoas não sabem e que o seu trabalho é botar essas coisas para fora e compartilhar toda essa energia, compartilhar toda essa informação à sua maneira, usando aqui a parte da frente da sua garganta, que raríssimas vezes a gente vê as pessoas conseguindo usar por causa de todos os conceitos, de todos os paradigmas, de todos os medos, de todas as leis, de todos os aprisionamentos e padrões. E aqui se fecha e você não consegue falar pela frente. E quando você não consegue falar pela frente, você sobrecarrega as costas. E quando você sobrecarrega as costas, Deus não consegue fazer você caminhar direito. Porque se você caminhar direito, você empena as suas costas, então você tem que se envergar. E nesse momento de se envergar, nesse movimento de se envergar, você se fecha. E ao se fechar, você se bloqueia de todas as outras manifestações de Deus no mundo, de todas as outras coisas que existem. E esse se fechar e esse isolamento fazem com que você se sinta muito sozinho nesse mundo e sinta que Deus é uma entidade, às vezes uma pessoa, um corpo humano, porque você está fechado e não consegue ver a grandeza daquilo do qual você está participando. Você participa em algo magneticamente gigantesco, magnanimamente atrativo, mas fechado não dá. E nisso a sua garganta começa a sofrer muito. Por isso a tosse, por isso as falhas na sua voz, por isso a rinite, porque a voz não sai. E se a voz não pode sair, você não pode sair, você fica aprisionado. E você desconhece Deus, porque dentro dessa prisão, quando alguém te fala que Deus é amor, você não consegue encontrá-lo. Porque cadê o amor? Se Deus é amor, cadê Deus? E se você não consegue enxergar amor, você não consegue enxergar com o seu coração, então você começa a ter que tentar enxergar com os seus olhos de humano, com tudo aquilo que é racional, com a sua cabeça. E tudo aquilo que a sua cabeça recebe e processa, ela retrai e reprova. Por quê? Porque é diferente e ela desconhece. E porque o seu corpo está morto. E para manter o seu corpo morto, o seu corpo entende que estar morto é segurança. Nesse entorpecimento da alma e nessa morte de corpo, se você começar a perguntar demais, o corpo volta a responder. Então você precisa ficar na cabeça o tempo todo. E aí você não consegue receber Deus completamente. Porque Deus está naquilo que você sente, está naquilo que você vê, que você pensa, que você fala, que você escuta, que você sente. Mas 90% disso está do pescoço para baixo. E é por isso que existe uma inversão de energia tão grande no mundo de hoje, porque a sua cabeça pensa uma coisa e o corpo obedece à sua cabeça. Quando na verdade você deveria falar pelo coração. E quando o coração fala, aí sim a cabeça deveria ser acionada para conseguir fazer aquilo que o coração está pedindo. A cabeça, ela deveria acompanhar o coração. Mas nesse momento, no coletivo, o coração segue a cabeça. E Deus está em tudo isso. Está em todos os lugares, em todas as pessoas, de todos os tipos, de todas as cores, de todas as raças, de todos os países, de todo o mundo, de todos os planetas. O astronauta, a garçonete,
a jardineira, o gerente de recursos humanos, a babá, o piscineiro, o diretor criativo, o dono, o bilionário, o pai, a filha, o sobrinho, a avó, a mãe. São todos manifestações de Deus da mesma forma. E o que acontece com cada um deles e a circunstância de cada um deles é a jornada deles. E quando você influencia nessa jornada, você influencia no andamento de Deus. E você atua como Deus de muitas formas, porque você está atuando em lugares onde Deus atua. Em tudo. Então qualquer coisa que você faça é uma manifestação de Deus. Qualquer coisa que você diga, você está falando em nome de Deus. Você está falando através de Deus, por Deus, como Deus, incorporando Deus, porque você é Deus e você é um pedaço de Deus. E isso muitas vezes traz para as pessoas um sinal de muita arrogância. De ser só Deus, eu posso tudo, eu posso falar o que eu quiser, fazer o que eu quiser. E é exatamente isso. Livre-arbítrio. E livre-arbítrio foi inventado, ele existe para testar sua fé, para testar o seu caráter, a sua personalidade, quem você é. Existe para você testar, para você experimentar, para você expandir quem você é, para você descobrir quem você é. E baseado naquilo que você faz, usando todo esse poder de Deus que vive dentro de você, você demonstra que tipo de manifestação de Deus você vai ser, porque é livre-arbítrio. E não existe o julgamento, não existe a crítica, não existe o castigo, não existe nada disso. Porque você tem livre-arbítrio. O que você faz com ele é algo que você pode escolher porque você é livre para escolher. O que você tem que ter em mente é que tudo aquilo que você faz tem consequências. Não necessariamente você vai ter que conviver com elas. Às vezes os outros vão conviver com as consequências daquilo que você escolheu. É Deus do mesmo jeito. Então você escolhe observando as consequências. As pessoas escolhem como elas vão reagir às consequências daquilo que você fez. Você escolhe como você vai reagir baseado nas consequências daquilo que as pessoas fizeram. E isso é cocriação. É você entender como você manuseia e manipula essa energia da forma mais autêntica. E conforme você vai ficando mais autêntico, você entende que manipular é tentar forçar algo a ser aquilo que você idealiza. Manusear é você trabalhar com aquilo que existe para chegar mais perto daquilo que você quer sentir, ou para chegar mais perto de uma visão que você tem. Respeitando a ordem natural das coisas e não tentando forçar as coisas a acontecerem e serem exatamente como o seu ego diz que tem que ser. É deixar os mecanismos de defesa caírem todos e começar a trabalhar de uma outra forma, de uma outra maneira, observando e não analisando, trabalhando a favor de algo e não se posicionando contra algo. É se posicionando a favor do fluxo e não parando para questionar aquilo que já foi. Porque dessa forma você pode movimentar a energia e transformar aquilo que você não gostou, que já foi e você não gostou. Se você para, você fica estagnado e você não consegue se mexer. E o universo, movimento cria transformação. Transformação cria mudanças para o mundo. Então o movimento significa você ir do ponto A para o ponto B, que é Deus. É você se movimentar. E Deus também é você ficar parado, porque às vezes o movimento é você parar. Às vezes o movimento é de dentro para fora, às vezes o movimento é de fora para dentro. E algo que eu aprendi na minha jornada é que Deus trabalha muito com opostos, com dualidade. E através de dualidade Deus muda muitas coisas no mundo. Através de nós, através dos animais.
Para alguns animais, o maior ato de criação, que é o ato sexual, é um sofrimento, é horrível e dói e é desagradável. Para outros, as duas partes entram em estado de êxtase. Para alguns, só uma parte entra. Então são infinitas possibilidades e não existe certo e errado, bonito, feio. Existe tudo. Ponto. E você classifica para começar a entender. E quanto mais você entende, menos se faz necessário classificar. E você trabalha com essa desclassificação a sua maneira no seu tempo. Tem gente que precisa desclassificar primeiro, tem gente que precisa classificar primeiro. Na minha experiência, o que eu observo é que a maioria das pessoas precisa classificar primeiro e depois desclassificar, mas claro, sempre existem exceções, e graças a Deus existem. Que quanto mais diferenças existirem, mais diversidade vai existir, e maior vai ser Deus, e maior vai ser a expansão de Deus na Terra, e maior vai ser a expansão de consciência que faz com que as pessoas se incorporem autenticamente e se expressem autenticamente. Então a autenticidade, ela acontece de fora para dentro, de dentro para fora, e isso é mais de Deus. E quanto mais você se expande, mais de Deus tem no mundo. E quanto mais você faz, mais de Deus tem no mundo. Quanto mais você se transforma, mais Deus se transforma. Isso significa que quando você se transforma, o mundo inteiro se transforma. Quando você se expressa autenticamente, você expande. Onde antes não havia espaço, você cresce. Onde antes não tinha elasticidade, e você incorpora mais daquilo que te leva adiante, que te leva além. Mas se você fica estagnado, também é Deus. Então, essa liberdade de ser quem se quer ser, de se transformar, de se mover, de parar, de ter a opção de escolher ou não, isso tudo é Deus. E Deus se move em ondas, às vezes se move em eletrocardiograma, às vezes se move em cromossomos, num cronograma imperfeitamente perfeito, de coisas que acontecem quando tem que acontecer. E existem atrasos, existem adiantos, existem péssimas comunicações, ótimas comunicações. Existem coincidências, existem acasos e existe sincronia perfeita de coisas que acontecem exatamente como tinham que acontecer. Existe o destino e aqueles que desafiam até mesmo o destino. Quem nasceu com um destino determinado, quem nasceu para simplesmente explorar. Existe de tudo um pouco, e é diverso, e por isso é muito difícil estabelecer aquilo que se deve ser. Porque se deve ser você mesmo. Mas existe um processo até chegar até lá. E no caminho você pode influenciar as pessoas de forma negativa ou pode machucar alguém. Então como que a gente faz para diminuir o dano e aumentar o ganho? É um processo complicado e único, é individual, cada um faz a sua maneira. E o que é bom para mim não necessariamente é bom para você, o que serve para mim não necessariamente serve para você. Porque você é único e eu também. Então como a gente trabalha com quem a gente é? Como a gente trabalha autenticamente? Cada um tem seu caminho. Então não existe um caminho certo, um caminho errado. E Deus é a certeza de que não importa que passo você dê, aquele passo é o passo certo. Mesmo que pareça o pior passo do mundo, mesmo que pareça que você está dando 100 para trás, você na verdade está dando 200 para frente. E Deus é uma certeza muito grande que a gente tem dentro do nosso coração, que a gente tem que ter no nosso corpo inteiro, na nossa alma. E especialmente a gente tem que fazer isso subir para a nossa cabeça, de que tá tudo bem. Tá tudo sempre bem, as coisas estão organizadas, as coisas estão do jeito que elas têm que ser. Se você precisar mudar, você vai mudar, e na hora que você mudar vai ser a hora certa porque precisava mudar. E você quis mudar porque precisava mudar. Se não precisasse, você não quereria, ou você quis mudar algo que estava dando certo porque já não te servia mais. A vida, ela não é linear, ela não é óbvia.
ela não é igual para todo mundo, ela simplesmente é, e ela acontece. E você tem livre-arbítrio e você pode mesclar essa energia, você pode manipular essa energia, você pode usá-la da forma como você quiser. E você faz isso porque você tem Deus dentro de você, que é o todo, tudo que existe. Isso significa que então tudo que existe é você e você é nada ao mesmo tempo. Porque dentro de tudo existe o nada e dentro do nada existe o tudo. Você encontra a luz na escuridão, e se você caminhar profundo o suficiente, você encontra escuridão na luz se você caminhar em direção à luz o suficiente. É algo muito intrínseco, é uma teia maravilhosa. E você tece essa teia durante a sua vida. E Deus é essa tecelagem, é esse tecer, é essa possibilidade de escolher ou não. É tudo. Tudo que você vê, tudo que você é, e tudo que você vê nos outros e tudo que os outros são, é um reflexo de quem você é. Só que quanto mais você se conhece, menos você precisa que alguém espelhe de volta para você quem você é. Então você começa a ver as pessoas por quem elas são e acaba entendendo a diferença entre você e essas pessoas, as semelhanças e tudo aquilo que essa pessoa oferece que você não oferece e o que você oferece e quais são os buracos que precisam ser preenchidos em cada um, quais são as partes que precisam ser transformadas ou não, você vê tudo. Você começa a se desapegar da ideia de que todo mundo é você, de que todo mundo é seu espelho, e você começa a parar um pouco de falar de você e observar os outros e escutar os outros, e isso te faz crescer. E isso te faz crescer e derramar no manto sagrado dos outros o seu manto sagrado, multiplicando aquilo que tem dentro de você e recebendo uma multiplicação ainda maior daquilo que você deu. Porque o amor multiplica, e se Deus é amor, Deus é essa expansão e essa multiplicação. Mas às vezes para multiplicar e expandir, você tem que subtrair e dividir. Isso é Deus.